Agora, para a gente já, na reta final da nossa visão, vamos falar um pouquinho da questão de não cair em armadilhas, né? Não tomar cuidado com os oportunismos e observar de fato o que é oportunidade nesse mundo. Nós temos muita manchete, muita notícia, muita gente falando o que é certo, o que é errado, uns criticam, outros adulam o metaverso, outros. Então, a realidade nós temos que levar em conclusão, né? Aqui nós temos uma visão muito interessante entre oportunismo e oportunidades, né? Na verdade, o inteligentício.com, o site, ele diz assim que metaverso é um mercado consistente, né, com empresas resilientes, inovadoras e reguladoras. Então, veja só, segundo o site, ele diz assim que um mercado consistente com empresas resilientes, inovadoras e reguladoras proativas são elementos para a América Latina que ele precisa ter para combinar positivamente, né, para aproveitar essa tendência que mudará radicalmente a forma de conduzir trabalhos, estudos e como nos divertimos. Obviamente, está falando da realidade do metaverso. Diz assim: as oportunidades de negócio abrangem todos os cenários de produção: segurança e defesa, transporte e logística, saúde e educação, entretenimento, manufatura e turismo. É uma afirmação isso aqui, então positivo. Ele diz assim também que o mundo está passando por duas maiores transformações já vistas na história, tá? Por duas não, por uma das maiores transformações que está passando já vista na história: a ascensão do metaverso, que promete ambientes virtuais de realidade aumentada, globalmente interconectados em tempo real. Aqui eu vou lá para o negativo, tá? É uma notícia, mas globalmente interconectados em tempo real, né, que permitirão que bilhões de pessoas trabalhem nessa mesma interconexão em tempo virtual. Impossível. Hoje, não. Pode ser no futuro. Então, tomar cuidado, que isso aqui é uma forma de exaltar o potencial, mas, ao mesmo tempo, é perigoso que a gente leve isso em consideração. Hoje, não. Então, hoje, muita atenção, mas tem muita verdade, mas muita ilusão. Então, na prática, né, boa parte dessas visões aqui bonitas de que o metaverso promete, ainda não existe. É ilusão. Vamos ficar cientes disso. Esse outro artigo aqui, que foi feito pela T Inside, outro site brasileiro de alta credibilidade, né? Ele mostra um artigo publicado por Cássio Kuprinski em 18 de abril de 2022, que diz assim: oportunidades versus oportunismo na Web3, todo cuidado é pouco. Veja, ele aborda aqui uma visão muito simples. Ele diz assim: vocês lembram a época que, nos anos 2000, que nós tivemos a bolha da internet? Todo mundo, no ano 2000, achou que a internet ia ser o futuro, que a internet ia ser tudo. Então, pô, vamos investir na internet. Muitas empresas investiram demasiadamente e quebraram, ou estourou a bolha e as empresas quebraram. No entanto, obviamente, com essa lição aprendida, a gente tem que pensar hoje no metaverso, olhando de uma maneira muito realista, olhando que temos que conhecer o mercado, estudar o mercado, assim como ele afirma aqui no artigo, né? Estude sobre o mercado. Se eu não estudar o mercado, eu não tenho como saber se o meu negócio está adequado ou se o negócio da empresa que eu estou prestando consultoria sobre metaverso está adequado ou não, ou está preparado estrategicamente para alcançar ou para estar presente no metaverso, se o meu público-alvo, se os meus clientes seriam clientes para estarem no metaverso, né? Aí ele diz assim: escolha parcerias seguras e confiáveis. Quando você falar de investimento, né? Quando você falar de colocar dinheiro dentro de um metaverso já existente, ou quando você pensar em construir o seu próprio,
para a construção do seu metaverso, você vai precisar de ter parcerias seguras, confiáveis. E para você investir num metaverso que já está aí, ou plataformas de terceiros, também precisa tomar muito cuidado, né? Você tem que estar ciente dos riscos, quais são os riscos que eu tenho, quais cuidados eu tenho que tomar, né? Então, aqui ele alerta, cuidado com promessas de fórmula mágica. Ninguém vai ganhar muito dinheiro de graça. Você vai ter que saber como investir, o momento certo de comprar, de vender, o momento e entender isto, porque se você não entender como vai funcionar o DeFi, a economia descentralizada, se você não entender como vai funcionar o metaverso, se você apenas arriscar, você está sujeito a quebrar a cara, né? E aí ele termina dizendo que conhecimento é a chave. E é exatamente por isso que eu acredito que todos que estejam aqui conosco estão buscando esse conhecimento, esse alicerce, essa base para poder evoluir. No nosso último bloco, vamos falar de oportunidades reais, tá? E aí eu tenho que entender que existem questões que eu tenho que pensar. Como é que eu vou saber se uma oportunidade é real ou não? Como é que eu vou saber se eu vou ter retorno sobre o meu investimento? Como é que eu vou saber quanto o meu mundo virtual vai me trazer de receita, lucro, prejuízo? Eu tenho que entender isso um pouco. Então, existem aqui algumas realmente preocupações, né, e algumas afirmações, né, que alguns sites, eu estou trazendo sempre experiência de terceiro para não falar da minha, tá? Mas para dizer para vocês que é o seguinte, a PR Week, ele diz assim, que nem todas as experiências virtuais podem ser adequadas para todo tipo de público, né? Então, primeiro eu tenho que saber se o meu público, se para aquele público a quem eu quero alcançar, aí entra a questão do marketing, do estudo mercadológico, etc. Se aquele público que eu quero alcançar é o público para estar no metaverso, né? Ele tem devices adequados, eu posso investir numa plataforma 3D adequada, o meu público está preparado para criptomoedas, para entrar no mundo. Como é que eu vou vender alguma coisa em NFT ou em tokens ou criptomoedas se o meu público não sabe nem o que é criptomoeda? Não adianta. Então, eu tenho que entender tudo isso, e aí ele afirma uma coisa aqui muito, muito, muito importante. Ele diz assim, primeiro nós temos que conectar o nosso público, educar o nosso público, engajar o nosso público e os seus avatares. Isso ele mostra claramente com o que já, dando uma experiência aqui do que já está acontecendo. Então, ele diz assim, olha, na análise do que está aí, ele traz uma frase aqui muito importante. Vimos a parceria da Nike no Roblox, né? Criando a Nike Land, vimos o Wenders no Horizonte World, ou seja, a Nike investiu em duas plataformas, né? Duas coisas bastante comuns nessas ativações, ou seja, a Nike ativou no Roblox e no Horizonte World a sua plataforma de comercializar produtos da Nike. Então, primeiro, as marcas perceberam quem queriam conectar, né? Engajar e capacitar o público da geração Z e da geração milênio quando interagido dentro desses ambientes no metaverso, Horizon e Roblox. Ou seja, houve uma pesquisa, um estudo, identificar o potencial desse público que está mais não só engajado, mas aparelhado, tem disponível equipamentos e são mais, vamos dizer assim, eles são mais exigentes com relação aos equipamentos tecnológicos e são mais tecnológicos em geral, tanto a geração Z quanto a milênio. E, a partir daí, esse público-alvo foi estabelecido que esta plataforma metaversa seria uma estrutura de recursos, de venda, de interatividade da marca dentro desse espaço. Então, isso é muito importante a gente entender. Nós temos que identificar o nosso nicho de mercado, o nosso público, como é que nós vamos alcançá-lo
e se essas ferramentas, né, novas, essas tecnologias metaversais, serão ou não adequadas para atingir o nosso público. Isso é um fator de extrema importância. Então, concluindo aqui, a gente pode dizer que o metaverso não foi feito para as marcas, vamos entender isso. Marca seria empresas que querem vender no metaverso. O metaverso foi feito para pessoas, foi feito para o consumidor e não para as marcas. O consumidor tem que ser educado, tem que crescer. E as marcas, se querem entrar, ou seja, os negócios, se querem acontecer dentro do metaverso, eles vão precisar ter um planejamento muito sério, identificar as oportunidades, buscar o retorno do investimento, o ROI, e até se perguntar, será que se eu fizer esse mundo metaverso meu aqui, ou colocar a minha loja dentro do metaverso, eu vou ter desse público meu retorno de investimento? Né? Então, são coisas que se perguntam ainda se faz sentido ter ROI no metaverso. Eu digo que faz, tá? Nós temos como mostrar isso, mas isso é mais para frente. Aqui, a recomendação é que, com base no artigo, né, Oportunidades no Metaverso, é que existem 5 etapas para se você deve fazer para que buscar oportunidades reais no metaverso. Primeiro, você tem que avaliar e planejar em que metaverso ou como será o seu metaverso. Depois, você tem que criar dentro do seu projeto uma questão de educar os seus avatares, os seus clientes, e como dirigi-los para que você possa levá-los para o seu mundo virtual. Você tem que envolver e emocionar. Então, aqui, nós estamos falando de gamificação, de uma série de tecnologias de psicologia de compra, né? Psicologia de venda, psicologia de motivacional para levar pessoas. E, obviamente, só depois disso eu vou pensar em converter, só depois disso eu vou pensar em trazer e ter essas pessoas no meu mundo, dentro das possibilidades de negócio que ele vai oferecer. E, obviamente, ele estando funcionando, eu tenho que nutrir, que manter nutrido e criar sempre uma dinâmica que permita que o meu mundo metaverso produza os efeitos para o qual ele foi planejado. Então, encerrando aqui praticamente a nossa terceira aula, eu digo assim, que, trazendo mais uma informação complementar, a GreekWear diz que existe oportunidade no metaverso. Nós temos que buscar entender as novas oportunidades. Inclusive, no metaverso, eu tenho oportunidades exclusivas que não existem no mundo real. Eu não só tenho, mas como posso criar. E é isso que as marcas de luxo já estão fazendo, né? Eles estão usando a plataforma de metaverso com criação de novos NFTs, criação de um mundo digital, situações em que o marketing pode ser bem diversificado, fazendo patrocínio, trazendo presença da marca, mostrando como tudo isso pode evoluir, como tudo isso pode avançar. Então, eu estou trazendo aqui artigos para que dê possibilidade da gente poder chegar lá, inclusive trazendo aqui um relatório do potencial econômico do impacto do metaverso, um relatório muito interessante que faz uma análise das relações que acontecem no século XX, que indica como o metaverso poderá trazer o quê? Ele diz assim, baseado nas teorias econômicas de inovação e evidências empíricas dos impactos de tecnologia móvel e outras inovações tecnológicas bem-sucedidas no século XX, indicam que o metaverso tem potencial de ter impactos econômicos substanciais e benéficos em múltiplas dimensões, incluindo contribuir para o crescimento do PIB, né, PIB dos países, criação de empregos, aumentando a produtividade, melhorando o bem-estar do consumidor por meio de outras dimensões, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. É muito, esse relatório que está fornecido para vocês, é muito, muito importante ser lido, com análise, entendendo as observações que são feitas, as estatísticas e o que está trazendo para nós nesta visão de futuro, inclusive quando a gente for pensar em construir alguma coisa no metaverso.
Então, aqui nós encerramos praticamente, estamos caminhando para o segundo módulo, que é o nosso Metaverso Roadmap, roadmap que constrói, o roadmap constrói a visão a roadmap que aqui constrói a visão complementar, mais direcionada e estruturada do metaverso, nessa introdução que estamos dando, introdução profunda ao metaverso, ok? Eu agradeço a todos e vamos em frente.